Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Bom dia a todos. Depois de muitos e muitos anos, quando eu oficiando cultos, hoje, de alguma forma, eu não sei, estou me sentindo diferente. Não sei explicar a razão, não. Deixa eu só ver uma coisinha aqui antes. Não caiu nada, né? Não, tem uma laranja aqui que, pela misericórdia divina, eu não sei como é que ela está ali, porque ela estava encantada. Mas na hora do salmo, acho, ou da oração, teve um barulho aqui, não teve? Bum, como se fosse alguma coisa caindo. Foi lá? Mas a impressão que dava que era aqui dentro que tinha alguma coisa caiu. Mas não é isso, enfim. Alguma coisa está diferente. Alguma coisa está acontecendo, né? O Luiz Ricardo foi muito feliz nas suas colocações, porque nós não somos pessoas comuns, né? Olhem o Sorecha hoje, né? O Gisama fala que no ensinamento que 1 grão de arroz alimenta milhares de espíritos. O que tem ali dá o planeta todo, né? Né? Mas assim, não é só a representação das comidas, do que está sendo oferecido. É o sentimento de vocês que está ali. E o sentimento não importa. E a coisa é tão forte que hoje de manhã uma pessoa pediu para mim para comprar doce de leite. Eu falei, cara, não dá pra... De manhã não, agora há pouco, não tem como sair correndo para lá. Aí de repente chega doce de leite. Né? Tudo que as pessoas pediram para comprar está aí. Hoje as oferendas serão todas ofertadas aos senhores. Isso não é um presente da igreja. Uma pessoa... Tem uma coisa estranha hoje. Uma pessoa teve uma intuição muito forte. Índios escravos pediram para ela comprar as oferendas, oferecer as oferendas. E ela mandou donativo ontem. Então, tudo que eu comprei, que nós compramos ontem, foi donativo dessa pessoa. E como nós estávamos preparando o Sorecha, eu falei, poxa, escravo, índio, tem que ir tudo para lá, igual fizemos no culto do dia 13 de maio. Então, oferecemos tudo que está ali. Então, essa gratidão hoje aqui é dos seus ancestrais. É dos seus ancestrais, não é da igreja, né? Tudo que está ali hoje é para ser comido depois, né? Então, assim, hoje é um dia de festa. É uma festa. Eu agradeço o pessoal que veio de longe, o pessoal do interior de São Paulo, o pessoal que veio da região norte, né? O pessoal que veio do Rio de Janeiro com 30 malas que está ali, que misericórdia divina, acho que veio de caminhão, né? O pessoal de outros locais, distantes de São Paulo, né? Hoje teve de tudo, teve greve. Acabou a força aqui. Carro quebrou antes de vir para cá. Ficou preso em casa sem chave. Tudo acontece, né? Para impedir que as pessoas buscassem isso. Muitas acabam fazendo o quê? Se entregando. Se entregando. Agradeço também ao pai Lazinho que está aqui. Isso porque ele não queria falar, né? Tá vendo? Hã? Tá vendo? Nesse dia tão especial, agradecemos a permissão de Deus e Meixo Sama pela oportunidade de estarmos hoje reunidos para honrar a memória dos nossos antepassados e ancestrais. Que eles possam sentir nossa gratidão e respeito. Graças a eles, estamos encarnados e cumprindo a missão que nos foi confiada. Um reverendo pioneiro disse que muitas pessoas buscam receber graças através da dedicação aos antepassados. Ficam focadas apenas nisso, mas para receber sempre graças, não basta ser útil a Deus apenas algumas vezes. Precisamos nos tornar cada vez mais aptos a fazer o semelhante feliz, procurando crescer na fé cada dia mais. Isso é verdade,
Muitos de nós que viemos, né, aprendemos isso, não é? Dedique para os antepassados que você vai receber graça, não é? Dedique uma vez por ano, né? Tornar-se útil significa sempre procurar plantar sementes de felicidade. Quem fizer isso apenas uma vez, certamente colherá bons frutos apenas uma vez. Se semearmos todo dia, colheremos felicidade para sempre. Muitas pessoas são aparentemente boas, mas vivem tristes e sofrendo. Geralmente pensam, como Deus é injusto. Por que sofro tanto, se nunca fiz mal a ninguém? Eu não mereço isso. Acontece que muitas vezes, mesmo querendo fazer o bem, somos movidos pelo egoísmo e materialismo. Sem perceber, estamos plantando sementes de tristeza e solidão. Há um ditado que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Não podemos mudar o inferno, mas é possível escapar dele. Plantar sementes de felicidade, espiritualismo e altruísmo muitas vezes exigem renúncia e sacrifício. Mas mesmo que o processo seja por algum tempo doloroso, um dia começaremos a colher bons frutos. A caminhada do Lazinho foi assim. Ele me contou o que aconteceu lá. É que ele não contou que no meio do caminho encontrou uma pessoa, um senhor, que tem uma filha com câncer. E ele ofereceu a oração para ele, para a filha, e ela recebeu. Depois disse, eu também sou messiânico, posso ministrar de orei. Também ministrou de orei. E voltou novamente, perto de Taubaté, não é? Pindamonhangaba. Então, assim, por que será que Deus coloca no nosso caminho coisas que a gente nem imagina por que acontece? Né? A nossa ancestralidade, ela não se resume só aos nossos parentes que nós conhecemos. Ela vai muito mais além. Por que será que na jornada dele teve que encontrar uma pessoa com um problema quase igual da esposa dele? Por que será que ele teve que dar esperança para ela e fazer oração e ministrar de orei nela? Nós, como messiânicos, é muito fácil para nós ministrarmos de orei em quem está purificando. Ah, tranquilo, vamos lá, vai ter fé, vai acontecer. Mas quando a coisa se inverte dentro da sua casa, a conversa muda. Parece que a fé muda de nível, né? A dor dos outros não é igual à nossa dor. Mas quando você sente essa dor na sua alma, você não aguenta. Né? Essa é a verdadeira herança espiritual que podemos legar aos nossos descendentes. Se estamos felizes hoje, devemos agradecer aos nossos antepassados por tudo que eles semearam. Em 2009, acho, eu viajei para o Nordeste, numa viagem muito doida que eu fiz. O antigo ministro Carlos Nunes, lá de Pau dos Ferros, me pegou em Fortaleza, nós andamos numa pampa, 2.700 quilômetros. Pensa numa viagem de doido. Foi Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Mas foi longe, andamos para Dedéu. Numa pampa, imagina. Mas quando eu fui na cidade que eu nasci, que eu fiquei 3 dias lá, eu resolvi ir com ele eu não nasci no sítio, né? Minha mãe está aqui. Eu fui o único de casa que não nasceu no sítio. Meus irmãos não. Depois nasceram no sítio, né, mãe? Eu que nasci na maternidade. Fui a ovelha negra. Porque era no sítio, era distante da cidade. E eu fui a pé da casa da minha avó até o lugar que eu nasci. E quando eu cheguei lá, estava ameaçando chover. E tá só uns escombros lá, não tem mais casa nenhuma. Eu falei, vou fazer oração aqui. Aí entramos lá tal, e começamos a fazer oração. Agora, vamos precisar de orei coletivo e você também vai. E vamos nos encontrar no fechamento de círculo. Né? Quando eu acabei, eu falei, senhores, se aceitaram a minha oração, me dê um sinal. Porra, caiu um temporal lascado, filho. Caiu uma chuva. Eu falei, é verdade. Caiu uma chuva descomunal. E eu voltei a pé para a casa da minha avó, pensando assim, né? Se isso é um sinal dos céus, então eles aceitaram a minha oração. Quando eu estava na África, nas casas que eu ia fazer oração, tinha um senhor dirigindo para a gente. Ele não é messiânico. Ele disse, e cada casa que nós íamos num lugar distante, rezava, chovia. Não chovia. Aí ele falou assim, senhor, aqui em África tem não um ditado, é um costume, que diz que quando alguém vai fazer oração em algum lugar e chove, são os ancestrais em lágrimas, agradecendo a sua alegria pela presença dos senhores. Então, olha que coisa louca. Então, tudo que está acontecendo hoje aqui para nós, tem alguma coisa muito além, que talvez a gente não consiga ver, mas dá para sentir. Nós não fazemos um culto para agradar o homem.
Foi tudo preparado para que os antepassados e as divindades ficassem felizes. E elas ficam felizes quando? Quando a sua descendência se faz presente. De alguma forma, muitos aqui nem se conhecem, mas são irmãos de vidas passadas, que estão se encontrando hoje, sentando lado a lado, às vezes nem se conhecem, mas de repente são irmãos de uma vida que nem imaginam. Né? Por que será que teve que sentar junto hoje, que teve que sentar perto? A gente não sabe. O que estamos observando é que nossos antepassados estão ansiosos para serem salvos e de todas as formas estão tentando nos mostrar que o caminho da salvação é o desapego. É alcançarmos um nível de fé em que nos entreguemos totalmente a Deus e confiemos em que, mesmo nos despojando de tudo, no outro dia nada vai nos faltar. Deus fará chegar a nós, através de alguém, aquilo que ofertamos, multiplicado muitas vezes. Mas os antepassados desejam muito do que seus descendentes vivam felizes, cheios de alegria, tendo harmonia e paz. A felicidade dos nossos antepassados reflete em nosso lar. Pelo ambiente que reina em nossa casa, podemos saber se estão felizes ou não. Se o nosso lar for muito triste e cheio de problemas, significa que nossos antepassados estão precisando de muita luz. Alguma coisa em nós, seus descendentes, estamos fazendo o que está errado. Também desejam que todos os seus descendentes procurem praticar boas ações e fazer outras pessoas felizes, pois assim mandam mais luz ao mundo espiritual. Como eles já estão no reino espiritual, procuram o máximo possível uma oportunidade para que seus descendentes compreendam a existência do mundo espiritual e se tornem espiritualistas. Assim, procuram conduzir seus descendentes pelo caminho certo, deixando conhecer uma boa religião que tem o objetivo de fazer os outros felizes. Por isso tudo, nós fomos conduzidos por antepassados, mas não praticando nada em relação à felicidade dos outros, eles, os antepassados, vão ficar muito tristes. E se ficarem tristes, essa tristeza reflete em nosso lar, como sofrimento dentro do lar. Quando nós perdemos alguém, é muito doloroso, como o Lazinho estava falando. Aliás, Lazinho, você é sacerdote. Vamos combinar em dezembro, você vai receber o cômio de ministro. Não que você vai ser ministro da arte do Jorei, mas você precisa ter pelo seu Dixoi, pelo seu nível, ok? Obrigado. É que tudo vem, é muito forte. Então, assim, quando nós perdemos alguém na nossa família, a primeira coisa que vem é a tristeza. Depois vem uma revolta, dependendo da relação que existe. Né? Muitos aqui já perderam os pais, não é? Quem tem o pai ou a mãe vivo, agradece. Mas quem já perdeu, sabe o que sentiu lá na sua perda. Perder um filho, perder um irmão, perder esposa, perder marido, né? Nós temos pessoas que perderam parentes recentemente, né? Só que eles não vão voltar. Por mais que eu queira, não vão voltar. Quando meu irmão faleceu em 2004, nós estávamos dedicando lá em Ribeirão Pires. E eu nunca esqueço, que hora que veio a notícia, eu vim no altar, eu dei um soco, eu dei uma porrada aqui no altar. Não aqui, lá. E xinguei Meixo Sama. Não xinguei, eu xinguei, né? Eu dei uma porrada e falei, porra, Meixo Sama. Por que ele, cara? Uma pessoa boa. Né? A gente não sabe os porquês. Né? Ele depois, vivendo todo o processo do início da arte de Jorei, tá vendo? Isso é castigo de Meixo Sama. Que levou. Olha as coisas absurdas que a gente tem que ouvir. Mas, com o tempo, você vai ganhando maturidade. E entendendo a missão deles. Eu também perdi um outro irmão. Esse já era. Ele seguiu o lado negro. Preferiu andar com mais companhias e morreu de uma forma muito sofrida. Mas quando eu fiz a oração no funeral dele, eu também pedi perdão para as pessoas, porque sabia que ele estava cumprindo uma missão. E você entender esse negócio da missão é a parte mais difícil. Não é? Quando falece alguém que já está preparado para isso, ele sabe o que vai acontecer. O reverendo Arouca, que nos deu esse Daicoco aqui, quando ele morreu, eu precisei orei nele por telefone. Na UTI, a esposa ligou e falou, Dorival, ele está aqui na UTI. Mas está tão apegado, fala com ele. Ele colocou o telefone no ouvido dele e eu falando com a Arouca na UTI. Eu falei, eu sei que o senhor está me ouvindo, reverendo.
Ele falou assim, ele não quer partir. Olha o que ele falou. Porque ele gosta muito de você. Ele tem muita gratidão a você. E ele não quer partir e ver você, de repente, ficar desamparado, alguma coisa assim. Eu falei, reverendo, pode partir em paz. Me ajuda no mundo espiritual, que na matéria eu vou fazer a minha parte. Eu vou cumprir o que eu tenho que fazer. Né? Passou uns dias, ele voltou. Eu falei assim, ei, meu amigo, eu pensei que eu ia nessa, mas não fui ainda não. Eu falei, pô, reverendo. Não, mas eu já preparei tudo, viu? Já preparei o meu service, que é o funeral. Já está tudo certo, já tratei tudo. Não vou deixar nada para minha esposa se preocupar. Eu falei, você está de sacanagem comigo, reverendo? Não, mas é verdade, preparei tudo. Já conversei com o meu Sama, já conversei com todo mundo. Falei, gente, eu vou partir. Meu dia está chegando. Está tudo pronto. Por favor, faça isso, assim, assado. Lá para a arte de Jorei, faça isso, assim, assado. E foi num dia de culto especial, que eu não lembro se foi natalício ou se foi antepassado, que ele morreu. Eu recebi a notícia de manhã e tem que fazer o culto à tarde. Então, assim, quando morre alguém próximo de nós, seja quem seja, liberte ele. Deixe ele em paz. Sabe por quê? Ele precisa cumprir a sua missão. Se nós o segurarmos aqui pela saudade, eu não aceito, você faz parte. Ele não vai nem lá nem cá. Ele fica no limbo, fica no meio sofrendo. E como é que ele vai chamar a atenção de vocês? Começando a criar alguma situação nas vossas casas. Ou é um filho doente, não é castigo, tá? Ou é conflito, ou é alguma coisa fora da hoje, ou alguém começa a se desleixar, alguém começa a ficar bagunçado, zoado. Chama atenção, porque ele não consegue, ele precisa partir. E nós, pelo apego, não deixamos. As lembranças vamos ter sempre. Nunca vão se apagar. Até mesmo estamos falando no ensinamento, quem tiver muito apego, é bom até as fotos guardar durante um tempo, durante um ano ou mais. Quando desapegar de vez, pode botar os quadros na parede, as fotos, as lembranças boas. Porque a sua lembrança não pode ser uma lembrança de dor. Lembre das coisas boas. Eu não vou num cemitério para ficar rastejando no chão, lamuriando. Até porque quem está ali é só a matéria. Você vai encontrar os seus antepassados onde? Nos locais que ele ficava feliz. Porque nesses locais, eita, fulano gostava de vir aqui. Vai estar aqui. Pelo mesmo momento, assim, dá uma brisa, você vai sentir a presença. Então não é difícil ser feliz, sabe? Mesmo na tristeza. Mas precisamos aprender a respeitar a lei de Deus, que é a ida, que é a partida. Hoje nós estamos aqui. Imagine vocês daqui a 20 anos. Quem de nós vai estar aqui? Talvez eu não esteja. Quem vai estar aqui em cima do púlpito falando? Será o meu Ricardo? Será um dos meus filhos? Será o Fábio? Quem será? Alguém de vocês? Ou alguém novo que está para chegar? Nós não sabemos. Nossos netos? Quem será que o mundo espiritual vai escolher? Né? Eu, como sacerdote, o Lazinho também deve sentir a mesma coisa, quando você faz um funeral de um parente ou de um amigo, é doloroso demais, cara. Porque naquela hora você tem que ser imparcial. E como é que você vai ser imparcial naquela hora? Né? O Jussama nos ensinou, quando a gente ministra Jorei e assiste uma pessoa, tornando-a feliz, ela nos agradece. Mas muitos dos antepassados dessa pessoa que ficou feliz, irá também agradecer os nossos antepassados que transmitiu essa felicidade para ela. Essa gratidão daqueles antepassados torna-se luz para evoluir cada vez mais os nossos antepassados. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. Porque quem me conduziu para a igreja, nem Messiano que é mais hoje. Mas ele está muito bem. Só que, é incrível, né? Ele não tem filhos, porque ele viu o sofrimento da família, dos pais, em vida. Tanto ele quanto a esposa optaram por não ter filhos. Vão envelhecer sozinhos, com seus caminhos. Com escolhas. Né? Mas ele, financeiramente, está bem. Porque também aprendi que
a minha evolução, o meu servir, a minha dedicação chega no mundo espiritual e vai chegar nos antepassados dele, que faz com que ele também... E é uma pessoa boa, viu? Ajuda as pessoas, faz muita coisa boa. Tenho profunda gratidão ao Rogério. A linhagem Crisóstomo da Silva, que foram eles que me encaminharam para a alma divina. Se queremos bem aos nossos antepassados, se queremos levar luz aos nossos antepassados, precisamos fazer feliz o nosso próximo. Precisamos fazer as outras pessoas felizes. Cultuar o antepassado não é somente orar por eles, mas praticar a fé com o sentimento voltado para eles. Muitos pedem aos antepassados proteção e graças, mas o que eles estão desejando de nós? Antepassados desejam que seus descendentes cresçam espiritualmente, tornando-se altruístas. Todos são espíritos, todos são a mesma vida. Para conseguirmos nos tornar espiritualistas, precisamos respeitar a lei da natureza, a vontade de Deus e superar o egoísmo e apego que foram criados pelo materialismo. Pedir graça ao antepassado. Vimos no passado muitas vezes pessoas fazerem isso. Ah, meu pai, me ajuda, por favor, no espiritual, me dá uma luz, me ajuda com tal emprego, me ajuda com tal coisa. A fulana, a beltrana, a cicrana. E muitas vezes, quando você pede isso, esse antepassado não está no nível de oferecer nada. Então imagina o sofrimento que é. Ele está lá numa condição meio, às vezes, sofrendo, você pede ajuda para ele, ele não consegue fazer nada, ele sofre mais ainda. Então deixe os antepassados crescerem, evoluírem. Não peçam nada a eles, só agradeçam. É gratidão, gratidão, gratidão. Fazendo as pessoas felizes, ajudando o próximo, fazendo práticas altruístas, eles recebem luz. Recebendo luz, eles evoluem. Eles evoluindo, fica tranquilo que a sua vida vai ter logo, logo grandes resultados. Hoje aqui é uma festa que preparamos aqui no mundo material para uma pessoa querida. A festa é para ela, mas convidamos também seus amigos, parentes e outras pessoas para dividirem conosco a alegria pela comemoração. Para os antepassados, o culto é como se fosse uma festa, uma oportunidade de contato entre eles e seus descendentes. Podemos entender assim. Há casos em que, quando uma pessoa falece, seu espírito leva seu sofrimento, suas dificuldades para o mundo espiritual, que é a continuidade da vida neste mundo material. Ele precisa continuar a purificar para se livrar desse peso. Às vezes o espírito não aguenta essa purificação e pede a seus descendentes que ajude a aliviar essa purificação. Isso porque o mundo espiritual não existe o corpo. Enquanto ao corpo físico, podemos nos esforçar para eliminar essas máculas. Sem ele, fica difícil eliminar. Então, eles pedem, necessitam de um instrumento para purificar. Há um ponto que talvez seja de difícil compreensão, mas é preciso explicar. A tristeza de uma família pela perda de um ente querido é muitas vezes o reflexo da tristeza do espírito por não ter conseguido cumprir totalmente a missão que lhe foi determinada quando encarnou nesse mundo material. É um sinal que ele deixou alguma coisa para fazer. Se a pessoa que faleceu tivesse cumprido totalmente sua missão neste mundo, o espírito se elevaria sem nenhuma tristeza, e essa tristeza não teria como se refletir em seus descendentes. Podemos nos conscientizar de que, como ele já não dispõe de um corpo físico, cabe a nós dar continuidade à sua missão e concluir sua tarefa. Podemos prometer que vamos nos esforçar para tal, representando-os, e a melhor forma é cultuá-los e enviando-lhes. Não é você assumir o fardo dele, é você simplesmente cumprir a missão. Veja, meu irmão queria ser jogador de futebol. Eu vou ser? Não. Não dá mais. Né? Mas eu posso orar para quê? Para que ele tenha felicidade no mundo material, no mundo espiritual, e evolua cada vez mais. Se ele queria ajudar as pessoas em vida, eu não posso fazer a mesma coisa agora? Se ele queria ser uma pessoa misericordiosa, vamos dizer assim, caridosa, eu não posso ser? Quantas pessoas morreram, como Ayrton Senna, por exemplo, que morreu e tem um instituto, a fundação dele, e tantos outros fizeram a mesma coisa? Nós não conhecíamos as obras dele em vida, só os resultados. Mas depois que ele morreu, tanta coisa boa apareceu dele. Não é? Então nós podemos cumprir a missão do nosso antepassado fazendo o que ele gostava de fazer. Não assumir as dores dele, as culpas, nada disso. Porque ele era assim, eu também vou sofrer, vou fazer. Para, isso é flagelo. Sofre dois, sofre você e ele. Dois não, sofrem mais pessoas. Porque você também leva o sofrimento para a sua casa. E quando você começa a chamar, fulano vem, fulano vem, eu quero te sentir, eu quero te ver, eu quero te ouvir. É a mesma coisa, o sofrimento é gigantesco.
Quando o antepassado quer mandar alguma mensagem, ele manda, é num sonho, uma psicografia, não é? Não é, Isabel? Manda. Então, assim, nós temos que esperar o tempo, deixa o espírito maturar no mundo espiritual, deixa ele crescer, se desapegar, deixa ele evoluir, deixa ele tirar as neuras dele, sabe? Deixa ele um pouco, ele precisa. Com o tempo, as pessoas vão ver como ele está bem e você vai receber isso em sonho. Quero finalizar com a passagem de um cara que eu gosto muito, né? Paulo de Tarso. Mas assim, é porque o Lazinho falou, o Luiz Ricardo falou sobre as religiões, né? Muitas vezes as religiões, pela sua história, ela tem muito mais história de opressão do que salvação. Para eu salvar uma pessoa, eu não preciso oprimi-la. Não preciso obrigá-la a seguir meu credo. Né? Eu não preciso fazer muitas coisas que as pessoas fazem para justificar a minha opção. Né? Eu recebi esses dias aí um monte de mensagem tudo doida, me obrigando a ir no lugar que eu tenho que ir, porque se não for me ensinando quando eu não tenho que ir em lugar nenhum, eu vou onde eu quero. Se eu não for, eu não sou messiânico. Meu amigo, olha isso aqui. Olha aqui atrás. Quem está atrás de mim? Só que nós rompemos barreiras, nós rompemos dogmas, nós rompemos costumes que as pessoas não estão habituadas. Esses dias, um mentor espiritual me mandou uma mensagem e disse assim: você é um sacerdote, saia do armário, mas no bom sentido. Falou assim, tire a igreja, tire a sua igreja do armário. Mostre quem é a sua igreja. Mostre o que vocês fazem. Mostrem quem vocês são. Não precisa ter medo. E complementando uma outra mensagem que veio um tempo atrás, não precisa chamar ninguém na porta da rua para entrar aqui dentro. Vem quem tem afinidade. Fica quem tem missão. A igreja não é volume. Eu não preciso ter 10 milhões de pessoas num local sabendo que ali 1% tem fé. O resto está por medo de castigo. E Paulo de Tarso fez o que com o cristianismo? Arrebentou a boca do balão, ué. Se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo não é o que é hoje. Católica precisa voltar à origem. Os protestantismo precisa voltar ao que era. Se Martim Lutero criou uma revolução para poder romper ciclos, comete os mesmos erros da época que ele brigou, ué. Não é? Vai ter que surgir um novo Lutero dentro da igreja cristã para poder modificá-la. Então nós, de alguma forma, eu vejo muito Paulo de Tarso, se esse cara, ele foi um cara que matou cristão para dedéu, mas depois quando conheceu o Cristo, ele se converteu. E transformou-se no cara que fez a revolução. Mas meio mundo apontava o dedo para ele. Você? Tu matava os nossos brothers lá, meu amigo, agora quer falar de salvação? Tá de sacanagem? Né? Não é assim? Imagina se Paulo de Tarso fosse messiânico. Ia ser o bicho. Né? E ele fala assim, finalizo com a passagem de Paulo de Tarso, que no fundo é quando chegamos ao fim da vida. Olhamos para trás e refletimos sobre nosso legado, nossa herança. Eu vou pedir uma licença poética e doutrinária para usar de suas palavras para ilustrar o nosso universo com Meixo Sama. Combati o bom combate. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus. Ele ia onde Jesus mandava e cumpria as missões que recebia. Agora estava chegando ao fim do seu serviço militar. Nós, messiânicos, seguimos Meixo Sama e sabemos que também vamos entrar em batalhas. Combatemos o pecado em nossas próprias vidas e contra as forças do mal nesse mundo. Nossa missão é conquistar, fazer crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas não combatemos sozinhos. Com Meixo Sama, a vitória já está garantida. Paulo reconheceu que a sua luta tinha sido boa. Foi difícil, mas ele lutou pelas coisas certas e não desistiu. Jesus ajudou o apóstolo a combater o bom combate. Nós também, em nossa jornada, temos Meixo Sama como aliado nessa luta. Sejamos para Meixo Sama o que Paulo significou para o cristianismo. Terminei a corrida e acabei a carreira. Paulo também comparou a vida com uma corrida. No final, o vencedor recebe um prêmio. Paulo se considerava um vencedor, junto com todos que seguem Jesus. Ele estava chegando ao fim da corrida e estava pronto para receber o seu prêmio.
Quem quer vencer uma corrida precisa de esforço e preparação. Durante a corrida vem o cansaço, mas não podemos desistir antes de chegar à meta. Como servidores da luz divina, não vivemos sem alvo. Nosso propósito é chegar ao fim da vida, prontos para uma nova vida junto a Meixo Sama. Você vê, muita coisa que ele falou, está aqui. E ninguém leu a palestra antes. Guardei a fé. Paulo vivia pela fé. Ele enfrentou muitas dificuldades e muitos sofrimentos, mas ele agarrou-se firmemente à sua fé. E pela fé ele viu muitos milagres e conseguiu superar as dificuldades. Foi a fé em Jesus que sustentou Paulo ao longo de toda a sua vida. E foi a sua fé que lhe deu a certeza da recompensa que se aproximava. A fé é essencial na vida messiânica. Pela fé temos a segurança da vida espiritual e sabemos que Meixo Sama nunca vai nos abandonar. Guardar a fé é sabermos que já somos vitoriosos e encontramos coragem para enfrentar todas as dificuldades. Pela fé encontramos paz em meio às adversidades, porque confiamos no amor de Deus. A fé é preciosa e precisamos preservá-la. O desafio para combater o bom combate. Paulo estava chegando ao fim do combate, mas ele deixou-nos um desafio: continuar o combate. Enquanto estamos nesse mundo, ainda temos combates e lutas para vencer. Deus recompensa aqueles que têm fé e não desistem de seguir Jesus. Em Paulo podemos ver um exemplo de um cristão vitorioso. Ele guardou a fé, correu para a meta e combateu o bom combate. No fim da vida, ele sabia que tudo tinha valido a pena e que o melhor ainda estava por vir. Da mesma forma, se nós messiânicos, servidores de Meixo Sama, não desistirmos, também poderemos chegar ao fim da vida com essa certeza e essa esperança. Né? Que sejamos como Paulo, para fazer o que Meixo Sama nos deixou. E uma coisa interessante, só para encerrar. Como eu falei, Paulo matou muitos cristãos, não foi? Depois ele sofreu o padedel também. Até que ele foi decapitado. Mas em momento algum da sua jornada, ele ficava, eu sei porque eu estou sofrendo. Eu sei porque eu fiz lá. Em momento algum ele ficou se martirizando, se culpando pelo que já fez no passado. Ele começou uma nova vida, uma nova carreira, uma nova jornada. Foi o que eu fiz também com a minha vida, quando larguei a Messiânica Mundial. Comecei no Luz Oriente para aprender 3 anos. E começamos a arte de Orei, e não foi por ego, por vaidade, por nada. Quem estava desde o início sabe. Foi porque o reverendo falou assim, voe. A arte de Orei precisa voar. Então está na hora de nós sermos quem somos nós. Aqui nós somos diferentes da maioria dos messiânicos, né? Porque quem já veio da Messiânica Mundial, está vendo aqui pela primeira vez, né? Vê a diferença que é o que é. Por mais que a gente não tenha muita estrutura, mas o que nós fazemos, ninguém consegue. Não é porque não queira, é porque nós fazemos por amor. E amor, ou a pessoa tem dentro dela, não tem como você contagiá-la com amor, né? Ela tem que despertar dela o desejo, assim, me ensina a amar. Aí você consegue ensinar. Tá bom? Depois nós vamos acender os incensos. Tem uma lembrança lá, é um chocolate, né? E também vou entregar umas fotos de Daikoku e de Canon. Como eu falei, tudo que está aqui vai ser distribuído para vocês hoje, presentes dos antepassados. E aquilo lá é uma forma de vocês compartilharem também. Compartilhem também as oferendas que desejarem, como o seu Robson teve uma graça no mês passado, alguns meses atrás, que ele recebeu a oferenda aqui e conseguiu um emprego, está até com o uniforme dele para agradecer a graça que ele teve, né? Então, as graças vêm quando você é sincero. Sincero. Muito obrigado a todos. Obrigado aos ancestrais que estão aqui presentes, a todas as divindades. E prometo, no fundo do meu coração, o que eu puder ajudar as pessoas a libertar os seus antepassados, eu vou ajudá-los, porque eu sei que os senhores querem cumprir as vossas missões de uma maneira muito feliz e livre. Tá bom? Obrigado a todos e boa missão.